Bom dia. Eu estava assistindo aqui sobre o Walmart. É um coisa americano, um investidor americano que ele entrou no Brasil. Aqui, essa loja, o Walmart, ficou 23 anos no Brasil e foi vendida por uma empresa. Eu fiquei apaixonado pela história dele, desse americano, que dentro dos Estados Unidos ele investiu na empresa, mas o lucro da empresa era repartido com os empregados. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo ele ter falecido em 95, o sucesso nos Estados Unidos continuou até aqui no Brasil. Mas chegou um tempo que a empresa vendeu por uma outra empresa brasileira. Ainda existe algumas lojas, né, dessa empresa dentro do Brasil, principalmente aonde ele começou em São Paulo. Uma empresa americana. Algumas empresas ainda têm aqui no Brasil. Mas eu fiquei apaixonado foi pelo como ele fez, como ele cresceu, né? Mas os funcionários também ganhavam o ganho desse lucro. Por quê? Porque era mais fácil do empregado trabalhar feliz. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele poderia contar com os empregados. E esse sucesso lá no país dele ainda continua até hoje. Mesmo ele fechou, mesmo a família fechou no nosso país, vendeu, mas o nome dessa empresa ainda continua em alguns lugares no nosso país. Eu fiquei pensando, ele começou pobre, né? Lá de baixo, mas a raiz dele, do sucesso, veio da sabedoria. Não sabemos se ele era cristão, católico, mas a sabedoria de onde veio? De Deus. A inteligência foi Deus que deu. Às vezes a inteligência está dentro da empresa, mas a empresa não usa o seu funcionário com boa inteligência. No momento de crise, será que essa pessoa não tem capacidade de fazer a empresa crescer? Eu fiquei abismado como ele soube usar a inteligência, como ele fez dar um salto na vida dele. Justamente a inteligência vem da pessoa, mas às vezes a empresa tem esse funcionário, mas o gerente gestor, o encarregado não quer usar. Perde esse funcionário enquanto a concorrência entra do lado. Às vezes, quando a empresa fecha as portas porque perdeu a oportunidade de usar um bom funcionário, um bom empregado, a imaginar do sonho daquela empresa. É como vestir a camisa de um clube. É como se fosse um jogador de futebol. Às vezes, a empresa demite aquele cara inteligente e não sabe aproveitar. No momento de crise, tem muita empresa que vai saber crescer, mas tem muita empresa que não vai saber crescer. Às vezes, Deus dá para um dono um bom funcionário, um bom empregado, mas às vezes o gerente, o encarregado, não sabe aproveitar e demite. Eu fiquei vendo esse senhor que começou pequeno, fez a, a situação, né, se reestruturou da rocha e até hoje bomba nos Estados Unidos. No Brasil fechou, vendeu o seu negócio, a família vendeu, mas nos Estados Unidos continua bombando. Por quê? Porque os filhos que tomam conta sabem aproveitar os seus funcionários, os seus empregados como o pai. É isso que a gente vê, que as pessoas não sabem às vezes aproveitar o funcionário que tem dentro da empresa. Mas às vezes o patrão não conhece seu funcionário. O gerente conhece, o encarregado conhece, mas o dono não conhece.